Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. E nos últimos dias, decisões muito importantes foram tomadas entre nações poderosas. Muitas pessoas estão tentando entender o que tudo isso significa. Então vamos olhar para esses acontecimentos à luz da palavra de Deus e entender o que os líderes mundiais decidiram, porque isso tem chamado tanta atenção e como essas decisões se conectam com profecias que estão na Bíblia há milhares de anos. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem, te trazendo paz, entendimento e esperança, e que Ele abra os nossos olhos para enxergarmos o que está por trás desse movimento no mundo. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Muito progresso foi feito em relação a Gaza e a praticamente tudo mais que tocamos. Ainda ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou formalmente meu plano de paz e endossou oficialmente o Conselho da Paz. Este é um conselho como nenhum outro. Ele terá os chefes dos principais países, eu acho que todos os principais países. Espero que Vossa Alteza esteja no Conselho, aceitará, espero, mas o Conselho da Paz será algo nunca antes pensado e cobre Gaza, mas acabará cobrindo grandes partes do mundo. E tive a honra de ser escolhido o presidente daquele Conselho de Paz e acho que verão algo que ninguém jamais viu antes em termos do status do Conselho. Nunca haverá um Conselho como o Conselho que vamos anunciar. Todo mundo quer fazer parte do Conselho e acabará sendo um Conselho bem grande porque serão os chefes de cada país importante e as Nações Unidas aprovaram, eu diria que por unanimidade. A China, que era contra, absteve-se, não votou contra, e a Rússia, que também era contra, não votou contra. Então nós agradecemos, porque basta um voto negativo para não acontecer. Então as pessoas ficaram chocadas ao ver que foi aprovado e isso foi uma grande honra. É uma grande honra para mim, eu vou te dizer. Acho que é algo que ninguém jamais sequer imaginou. Então é chamado de Conselho da Paz. E fiquem atentos, porque vai fazer coisas fantásticas. A ONU aprovou um plano que pode aproximar o mundo de um tipo de governo global. E é como se as maiores nações do mundo se reunissem sobre uma única liderança. E isso lembra muito o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Mesmo países que costumam discordar entre si aceitaram esse plano, e isso mostra que existe um movimento global de união política, algo profetizado nas Escrituras. O presidente Trump propôs um conselho de paz para supervisionar Gaza temporariamente, mas ainda não está claro quem o comporia e o que exatamente faria. A propósito, o ex-premier britânico Tony Blair foi sugerido para liderar, mas agora isso está em dúvida. Uma coisa está clara, porém, sabemos que o presidente Trump diz que o presidirá. Seria este conceito um caminho viável para a região? O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou o plano de 20 pontos de Donald Trump para Gaza, que traça um caminho para um Estado palestino independente. A resolução da ONU permite a entrada de uma força internacional de estabilização na faixa e a criação de um Conselho de Paz, que seria liderado pelo presidente do MSAPCEA. Saudamos estes próximos passos e continuamos a apoiar o cessar-fogo, que é tão importante para a paz e estabilidade no Oriente Médio. O presidente Trump chamou-lhe um momento de proporções históricas, mas o Hamas rejeitou o plano. Rússia e China abstiveram-se, mas não usaram o veto. Esse conselho liderado por Donald Trump seria como um grupo que governa temporariamente e toma decisões acima das nações. E a Bíblia nos avisou que nos últimos tempos, estruturas mundiais surgiriam de forma rápida e surpreendente. E mesmo com a rejeição do Hamas, o mundo seguiu adiante. Veja como isso se conecta com as profecias. Pelo nome da besta, veja, João descreve de forma drástica este governo, esta entidade sobre a qual ele vai reinar e de onde vai reinar. Tem 7 cabeças. E mais tarde, no capítulo 17, diz que a cabeça, nas 7 cabeças, há 7 montes, o que acho interessante. Tem 10 chifres, que se referem a nações ou domínios, como nos é dito mais tarde. Tem 7 coroas, o que significa que tem líderes ou governantes que vão de 10 para 7, e que, em última análise, se consolidam no poder de um só homem. Esses governantes darão todo o seu poder e autoridade a este único homem, que não é nada mais que um substituto, um fantoche para
Satanás. Então, nos dizem estas coisas sobre esta entidade que está vindo, que vai surgir das ruínas e dos remanescentes do Império Romano. Suas origens serão da Roma antiga, mas será uma confederação de 10 domínios ou reinos que terá múltiplos líderes, mas eles serão reduzidos a um líder que será empoderado para governar sobre todos os demais. E seu governo será despótico, totalitário, autoritário. E, como consequência, muitas coisas ruins acontecem no planeta Terra. Vejam, João disse que havia 3 sinais. O primeiro sinal era a mulher de quem falamos no versículo 1. O segundo sinal é esta besta. O terceiro sinal são as 7 últimas pragas que cairão sobre a Terra, o que abordaremos, eu calculo que em janeiro. Mas se você vir tudo isso cronológica e ontologicamente, o Império Final parece ser um desdobramento ou uma progenie da Roma Antiga. E por muitos anos isso levou muitas pessoas a se identificarem com a Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana é um dos últimos emblemas claros do governo romano, do Império Romano. Porque até muitos dos termos que são usados para identificar a liderança, as instalações e tantas outras coisas dentro da Igreja Romana foram simplesmente absorvidos pela Igreja Católica Romana. Quer dizer, Pontifex Maximus era o título do sumo sacerdote de Júpiter e agora é o título que eles usam para o Papa. E muitas outras coisas, assim. O panteão, que era construído para o panteão dos deuses, é agora uma igreja com estátuas de todos os santos, onde antes tinha as estátuas dos vários deuses e por aí vai. Quer dizer, eu poderia continuar por horas, então vou guardar para a próxima semana. Mas chamá-la de igreja romana é meio incompleto e é muito problemático, porque acho que é meio que uma pista falsa, né? Perdemos o verdadeiro significado do que está acontecendo. Mas, outros rebatem, e eu penso com mais razão. Eles dizem, o Império Romano do Ocidente desmoronou em 476 depois de Cristo, quando os visigodos chegaram e se estabeleceram. E é verdade, de fato. Roma deixou de ser o centro do mundo romano. E o Império Oriental, onde toda a riqueza e o poder se tinham concentrado, em Constantinopla, sob o imperador Constantino, muitas vezes referida como Bizâncio, por ter sido construída no local onde a nova Constantinopla foi erguida, que é hoje Istambul. Caiu para os turcos em 1453 d.C., mas o que se perde nas datas e na história é que a influência de Roma ainda está muito presente entre nós, tendo moldado em grande parte as próprias bases culturais da civilização ocidental moderna. Não só na Europa, mas particularmente em todo o que chamamos de mundo ocidental, que inclui as Américas, toda a Europa e, claro, até lugares como Austrália e Nova Zelândia. Quando os pais fundadores da América procuraram criar sua nova nação, eles recorreram à confiabilidade e praticidade da República Romana. Os fundadores se inspiraram no simbolismo de Roma na vida cotidiana do governo, filosofia, estratégias militares, tolerância religiosa. A República Romana pode ter caído, mas sua influência vive através do pulsar dos Estados Unidos da América, que alguns dos pais fundadores literalmente chamavam os Earthsfeige de a Nova Roma. O ponto é que Roma foi mais que um império, era uma ideia. 4 vezes João fala sobre isso. Ele disse, vi uma besta subindo no capítulo 13 do mar. Isso significa vindo da humanidade. Que a besta é, eu acredito, uma pessoa. Alguns pensam que é um sistema, um governo, mas essas coisas estão fundidas. Mas ele parece ser um indivíduo, tendo 7 cabeças, 10 chifres e em seus chifres 10 coroas. Mas o mais importante diz... E sobre sua cabeça há palavras, nomes de blasfêmia. Que toda a sua orientação desta nova agência governamental é derrubar o reino de Deus, resistir a ele e assumir o controle. Ora, tudo isso não passaria de rabiscos crípticos, não fosse o livro de Daniel e as visões que Deus lhe deu. E é interessante porque quando se chega ao fim do livro do Apocalipse, João é instruído, não seles o livro, pois é para o tempo do fim. Em outras palavras, deve ser compreensível, deve ser lido, deve-se poder olhar para ele e ver isso acontecendo no mundo. Mas o fim do livro de Daniel, que o antecede em 700 anos, dizia, sela estas coisas e não deixes que as pessoas
pessoas as entendam, ou seja, até que chegue o fim. E assim temos uma cifra, na verdade, que nos foi dada. Daniel é uma cifra para o Apocalipse. Podemos ver o que Deus disse em Daniel e entender mais claramente o que ele está falando no Apocalipse. E acho que irá muito além de Gaza e do Oriente Médio. Eu vejo isso indo muito além. Nunca haverá nada parecido com isso em termos de... Eu sei que todos vocês têm conselhos maravilhosos, mas isso vai superar tudo, vai superar todos eles e vai fazer muito bem. Todo o ímpeto agora é para uma paz grande, gloriosa e duradoura, e nosso compromisso em cumprir o plano de 20 pontos que desenvolvemos juntos será a base crucial para alcançar esse futuro brilhante, e está sendo trabalhado agora mesmo enquanto falamos, e estamos, na verdade, nas etapas 3 e 4. Não vai ser, dividido de forma tão simples. Nós podemos adiantar muito no que prometemos fazer, podemos fazê-las fora da ordem, de forma positiva, e mostramos como isso pode ser feito com nações responsáveis, como as pessoas nesta sala, estas pessoas incríveis aqui, deixando de lado suas diferenças, buscando um terreno comum e perseguindo um mundo melhor para todos nós. Nesse espírito, meu sonho é que todos nós nos unamos e desfrutemos da nossa vida, e vamos colocar alguns de vocês no Conselho da Paz. Todos querem estar no Conselho da Paz. Perguntaram, seria o presidente? Eu disse, eu estou bem ocupado também, mas o que pudermos fazer pela paz no Oriente Médio vale a pena, mas todos querem ir ao Conselho da Paz, então provavelmente vamos ampliá-lo. E os líderes, os mais importantes, querem estar no Conselho da Paz. Um termo lindo, belíssimo. No início não tinha certeza e depois percebi o quão lindo é. A Bíblia nos ensinou que nos últimos dias, governos e líderes buscariam uma unidade que parece paz, mas que prepara o cenário para algo muito maior. Daniel viu isso, João viu isso, e nós estamos vendo isso também. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem, e muito em breve nós nos veremos nas nuvens. Essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias no nosso segundo canal, Uma Mente em Cristo, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.